Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. No dia 30 de maio de 1932, aconteceu um duelo em Paris. Coisa comum para a época, sendo que um dos integrantes desse duelo é o personagem do nosso vídeo de hoje. Trata-se de Évariste Galois, que morreu então nesse duelo aos 20 anos. Trata-se de um gênio matemático que se envolvia em muitas artimanhas políticas. Tem umas histórias muito interessantes sobre Galois. Uma noite antes desse duelo, os livros de história da matemática dizem que ele escreveu uma série de cartas e enviou para um amigo. Essas cartas, uma dessas cartas, ficou muito famosa entre os matemáticos. Tratava-se de uma descoberta importante da álgebra que Galois teria provado na sua adolescência. Então, o que Galois descobriu dentro da álgebra? A gente sabe que nesse campo da matemática a gente tem várias equações. Para resolver uma equação do primeiro grau, a gente tem uma maneira geral de resolver, que é utilizando algumas estratégias matemáticas para encontrar o valor de x. Na equação do segundo grau, a gente utiliza a famosa fórmula de Bhaskara. Na equação do terceiro grau, a gente também tem uma estratégia geral para resolver qualquer equação do terceiro grau. A de quarto grau é mais complicada, a equação biquadrática, que a gente utiliza para resolver equações do quarto grau. E de quarto grau para cima, a gente não tem nenhuma relação universal que a gente possa aplicar para resolver equações do quinto, sexto, sétimo e assim sucessivamente. O que Galois provou na sua adolescência é que não existe uma maneira universal de resolver equações acima do grau 4. Importante frisar que ao resolver esse problema, Galois inaugura um novo campo dentro da álgebra. A carta que foi enviada uma noite antes do seu duelo foi enviada para Gauss e Jacobi, dois matemáticos muito famosos da época, que naquele momento não tiveram o cuidado de ler essa carta como ela deveria ser lida, com bastante calma, para ver o que Galois teria descoberto dentro do campo da álgebra. Logo depois, uma década depois da sua morte, que alguns matemáticos sim perceberam a genialidade que Gauss tinha apresentado nessa carta. A vida de Galois sempre foi muito conturbada. Ele nasceu numa vila próxima a Paris e o pai dele foi prefeito numa época. Ele, quando passou da adolescência, entrou na fase adulta da sua vida, ele tentou entrar em várias universidades famosas de Paris, mas não conseguiu entrar em nenhuma. Ele era rejeitado. Depois que ele viu que ele não conseguia entrar nessas universidades mais famosas, ele tentou entrar nas universidades mais periféricas a Paris. Mas ele era tão genial e que se tornou arrogante. Então, quando ele entrava, os professores de matemática já percebiam que ele tinha uma autonomia de estudar matemática sozinhos e ele era expulso, acabava se metendo em encrencas. Então, ele acabou sendo expulso dessas universidades não tão famosas de Paris. Além disso, Galois, ele era muito envolvido politicamente. Então, volta e meia, ele era preso pelos movimentos políticos que ele participava na época. Logo em seguida ele teve uma outra frustração, que foi o suicídio do seu pai, além de várias relações amorosas que levaram Galois a ser morto num duelo, como nós falamos antes, apenas com 20 anos de idade. Vários historiadores da matemática consideram Galois um gênio e dizem que se Galois não tivesse morrido no referido duelo, nós teríamos uma revolução na matemática que influenciaria inclusive a matemática que nós temos hoje. É realmente uma pena, Galois foi um matemático muito problemático, mas mesmo aos 20 anos deixou todo um legado dentro do campo da álgebra. A gente sabe que a história da matemática é cheia de coisas estranhas e muitas vezes peculiares, como é o caso de Galois, que foi morto então num duelo aos 20 anos. Ok, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Falamos sobre um personagem muito famoso dentro da história da matemática. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um gostei nesse vídeo que ajuda muito na divulgação desse projeto. Se inscreva no nosso canal para ajudar esse projeto a crescer e mostrar para as pessoas que a matemática realmente pode ser interessante e ela pode ser vista de forma bem ampla. Um grande abraço a todos, pessoal. Nos vemos por aí. Tchau!